Bom dia, Ted. Bom dia, os ouvintes da rádio. Olha, primeiramente a gente não está falando de uma revista. A gente está falando de um panfleto político que tem um histórico de mentira no Brasil, que tem um histórico de ações de indenizações por calúnia e difamação. A gente está falando de uma revista que até há pouco tempo era pautada pelo Carlinhos Cachoeira. A gente está falando de uma revista que na época da ditadura militar vinha e falava que ninguém era torturado no país. A gente está falando de uma revista que vive das suposições que poucas as vezes acertaram em alguma denúncia. Está indo para 6 meses que a revista Veja vem com um ataque que é comum a quem é do PT. A revista Veja, ela ataca quem é do PT. Me atacou em março, me atacou em maio, me atacou em julho. Então, quer dizer, a revista está passando um mês, está soltando 2 páginas. Está saindo mais meu nome na revista do que marca Fiat, do que as outras marcas que anunciam na revista. Então a gente está falando de um lixo editorial. Um lixo editorial que publicou 2 páginas em março, 2 páginas em maio e 2 páginas agora, e sequer eu tive uma investigação. Ninguém abriu investigação em lugar nenhum, nem sequer um boletim de ocorrência. E só vai surgindo como provas para o processo que eu já iniciei em março, desde a primeira vez que esse lixo editorial que pauta, que uma coisa que a gente vive falando, leu na Veja, Zarceu. Quem lê a Veja, se pauta pela Veja, não conhece a história do Brasil, é uma pessoa que ela não consegue mais colocar nada de prático para funcionar como pauta política. Então ela vem com suposições. Falar agora que eu estou ameaçando o André Vargas, porque quem me conhece sabe que eu sou petista de carteirinha desde 16 anos de idade, por opção política, e jamais eu teria. O André Vargas é uma pessoa excelente. Quem conhece o André Vargas sabe da dedicação dele com o Estado do Paraná, em trazer verba para o Estado, em fazer política. E agora que ele se destacou lá em Brasília, está fazendo um grande trabalho como deputado federal, a Veja vem com esse tipo de coisa. Não fui demitido, é importante salientar, não fui demitido, pedi para sair do mandato do André Vargas, porque agora estou me dedicando ao marketing político, ao marketing publicitário, com a questão das redes sociais, e de alguma maneira as ações que eu criei na internet deixam a Veja preocupada, porque ela inventa um monte de história, mas nunca deixa de falar que eu sou um bom profissional, Ted. Bom, e nesse caso, é justamente isso que eu queria perguntar, como é que é o seu relacionamento com o deputado? Tranquilo, de parceiro político, de militante político do mesmo partido político, do qual uma pessoa que eu acompanho a trajetória política do André desde que o André Vargas foi vereador na cidade de Londrina, e venho acompanhando a trajetória dele política. Agora eu resolvi alçar alguns voos no ponto de vista de trabalho, mesmo fora da política, até porque eu já estava cansado dessas invenções, dessas coisas. Por exemplo, saiu na revista que eu tentei dar golpe, saiu na revista que eu inventei uma rede de difamação. Mas, pô, quem dá golpe é crime. Quem faz rede de difamação é crime. E pode pegar minha ficha, pode procurar qualquer lugar, eu não tenho um processo por improbidade administrativa, um processo de investigação, nenhuma instância desse país até o momento de hoje, Ted. Bom, você acredita, por exemplo, que há tanta perseguição e como você mesmo falou, né, toda hora o seu nome aparece. Por que você acha que um veículo de comunicação estaria tão focado a respeito de um assunto como esse? É isso que é a grande pergunta. Eu acho, na verdade, Ted, que essa matéria, essa última agora, foi meio que uma estratégia jurídica deles, porque eles recontam as histórias das revistas passadas. Você abre a revista, você vê lá 2 páginas falando de uma questão. A primeira página só fala das outras matérias que a revista mesmo fez, e agora ela vem com essa suposição de que eu estaria ameaçando André Vargas até indo para a oposição do PT. Eu não consigo entender. Eu estou achando que eles tentaram até meio que se desculpar, porque nessa matéria não me chamaram de criminoso, igual eles chamaram na outra revista, não atestaram nada, colocaram suposições, recontaram as histórias. Eu estou achando que é uma estratégia jurídica deles, pelo processo que eu entrei com eles. Apesar também, Ted, vamos falar a verdade, a justiça no Brasil precisa de uma reforma. Porque gente como eu, que não tem dinheiro para pagar um bom advogado, eles têm um batalhão de advogado. Eu estou lá numa luta jurídica. E se eles tivessem alguma evidência, eu não estaria aqui tranquilamente andando. Amanhã estou indo lá para Santa Catarina, estou visitando um monte de empresário. Agora que eu saí da política, estou fazendo um monte de visita, as pessoas estão me procurando para falar de redes sociais, para falar de marketing, para falar de ações políticas na internet, e eu estou correndo trecho. Então eu estou tranquilo, com a minha consciência tranquila, esperando que a Veja apresente as provas para os leitores, que ela diz que respeita tanto, mas está tratando todo mundo como palhaço, Ted. Bom, foi até bom que você tocou nesse assunto, porque a gente está falando com quem é especialista.
Agora já está resolvido o assunto, então não tem nada a ver, não tem treta dele, quando vai estar tudo certo. Então vamos deixar claro. Você falou a respeito de redes sociais, ano que vem nós temos eleições. E como é que você tem visto, por exemplo, aí, os partidos, principalmente trabalhando, essa questão das redes sociais? Porque muita gente fala, não, o cara usa a rede social, pô, agora porque também é crime, algumas coisas são crimes e outras não. Como é que está esse trabalho, por exemplo, dos políticos agora com essa febre de rede social? Olha, a tendência, e eu sempre vim falando isso desde o ano de 2007, falando que as redes sociais elas iam pautar o cenário político. Não só o cenário político, elas estão pautando todo quanto é canto de ação comercial ou ação que gere envolvimento de pessoas. Igreja faz rede social, o Papa, a maior divulgação do Papa no Twitter, até dizendo que as pessoas que aceitarem ele no Twitter vão poder fazer confissão. Então a igreja está se movimentando pelas redes sociais. Os comércios, você pode pegar qualquer embalagem de produto hoje, que você vai ver lá indicações de redes sociais, indicações de Facebook, indicações de Twitter, indicações de ações de redes sociais. E na política não é diferente. Tudo nasce primeiro na política, é importante salientar. Todas as ações de publicidade, primeiro nascem na política para depois ir para o comércio. Então as redes sociais cumpriram um papel fundamental em 2005, quando via e-mail, muita gente se mobilizou para a campanha de 2006, que era a campanha sequente. Na campanha de eleição que a gente conseguiu eleger a Dilma, o PT, especificamente, fez uma grande ação da qual eu tive o prazer de coordenar ela na eleição da campanha da presidenta Dilma. A gente vem vendo hoje que o político que não tiver uma presença ativa na internet, ele está desconectado. A gente acabou de passar por esse susto de junho aí para os políticos, ou essa esperança do povo brasileiro, que foi pautada pela internet, que fez até ontem, hoje, a notícia no Brasil inteiro, que a presidenta Dilma Rousseff está criando um gabinete digital linkado ali do ladinho da sala dela, para ela ter contato com a população. Então o Barack Obama também foi uma grande experiência eleitoral em 2008. Agora, em 2014, né, na eleição do ano que vem, eu tenho a certeza que o poder econômico não vai ter tanta força, porque rede social tem que ser real. Não tem essa de criar fake, igual ficam falando que se cria fake. Não tem como, tem que ser com as pessoas Para a rádio, por exemplo, a rádio tem que ter presença ativa nas redes sociais. Quem que vai ser o público ativo? É o público que vem aqui ser entrevistado, o público que entrevista e o público que ouve. Então, as redes sociais nada mais é do que um mapeamento que a gente faz do físico e a gente acha uma forma de comunicação fácil. Então, o candidato que quiser ser eleito agora em 2014 tem que começar a se preparar desde já para as pré-campanhas internas dos partidos e com ações afirmativas. E olha, não precisa de muita tese não, coloque o seu perfil, monte seu blog, coloque sua rádio virtual e faça também um veículo de comunicação, porque na política o importante é você chegar no seu público-alvo, e seu público-alvo você pode mapear muito fácil através de uma rede social, Ted. E você acredita, por exemplo, que hoje nós temos a questão da propaganda eleitoral gratuita, que tem aquela questão de composição, coligação de partidos para ter mais tempo na televisão. De repente a estratégia da política no futuro vai ser justamente isso. Quem começar primeiro essa questão das redes sociais vai dar um salto muito maior na frente, de repente, numa questão de propaganda eleitoral, na TV, em rádio. Você acha que ainda vai ser longe ainda disso? Não, já está chegando. Por quê? Por exemplo, a legislação está cada vez mais se abrindo. Em 2009, em 2008, muitos foram os blogueiros processados, muitos foram as crises processadas pelo desentendimento da justiça em absorver essa nova corrente. O que acontece agora é que com a popularização da internet, com cada vez mais virando popular, as pessoas tendo perfis em rede, pessoas de todas as faixas etárias, começa a acontecer que a justiça viu que era inevitável. É impossível você ficar mapeando todos os perfis de rede para você conseguir ter um acesso ao seu objetivo. Então, é natural de que as redes sociais cada vez fiquem mais libertas, fiquem um terreno de campanha, mas sempre lembrando que conta para evitar calúnias, evitar difamação. Não precisa nem de rede social para fazer calúnia e difamação. Pode ver a Veja há anos caluniando e difamando as pessoas. Esse é o André Guimarães conosco aqui no Manhã Alternativo. Agora falando um pouquinho da sua, é claro, ainda, você é um cara jovem igual eu também, estou quase nos 40, mas eu sou jovem também. É o seguinte, em relação à participação dos jovens hoje na discussão política, há pouco tempo atrás, nós vimos uma discussão do jovem na política, na época do Collor, todo mundo foi para a rua e tal, e agora voltou novamente os jovens participar, até o governo federal está entendendo a postura dos jovens nessa questão, mas também existe a preocupação de muita gente utilizar o jovem de forma tendenciosa. Como é que você tem visto a participação dos jovens hoje na discussão da política? Olha, a gente tem que fazer uma análise social do país pelo seguinte, teve uma grande efervescência em 1992, eu participei do movimento estudantil ativo, que levou mais de 100 mil pessoas para a rua, no Fora FMI, no Fora FHC, no ano de 2001, quando eu fui dirigente lá da URIS, aqui na vizinha cidade de Londrina.
e vi o que aconteceu. As pessoas começaram muito com o debate, Ted, de apolítica, sabe? Um negócio muito perigoso para a democracia. As pessoas começaram a falar e rotular todo mundo que queria fazer política como já um sujeito de mau caráter, como uma pessoa que não era um jeitinho brasileiro, enfim. Isso foi fazendo as pessoas se afastarem da política e fazer de quem fala política já uma pessoa com o pé atrás da sociedade. Isso foi feito através de quê? Através de uma massificação, através das redes de massa, né? Foi sendo feito através de uma despolitização que só ajuda quem é poderoso, que só ajuda quem tem condição de pagar um grande marqueteiro, que só ajuda quem tem grande de comprar voto, e todas as coisas que a gente vê que acontecem no dia a dia. Então o jovem, ele foi vendo tudo isso, e agora, o jovem que hoje está militando na rua, ele não sofreu o que a gente sofria, por exemplo, quando não tinha ProUni, quando não tinha ProJovem, quando não tinha Minha Casa Minha Vida, quando não tinha os acessos ao crédito fácil, não existia. A nossa luta era outra, tanto que eu estou com 28 anos, com 18 anos eu lutava pela reserva de vagas na faculdade. Veio um ProUni que abre centenas e milhares de bolsas para pessoas, porque a gente brinca, né, que o filho do pedreiro vai virar doutor, é uma novidade. Mas as pessoas sempre querem mais, Ted. Então é natural que o jovem hoje, que não conheceu a inflação acelerada como era antigamente, que não conheceu as crises, que não conheceu o apagão de energia, que não conheceu uma série de coisas que aconteciam no nosso país antes do PT entrar no governo, é natural que eles queiram mais. Pô, você dá casa, você dá roupa, você dá moradia, você dá escola, o cara vai querer saúde com certeza, o cara vai querer um ensino técnico com mais qualidade, ele vai querer o lazer, ele vai querer uma política cultural, enfim, então é natural que o jovem se manifeste através das redes. E é muito legal que as redes sociais cumpriram um papel de mobilizar. Mas se você perceber, a grande mídia foi o que tocou o processo. Era o William Bonner na Rede Globo vindo no Jornal Nacional e dava o caminho do protesto. E a população, como estava sem um foco, né, acabava se limitando às atividades políticas que eram pautadas por esses segmentos. Segmentos esses, Ted, que é importante lembrar, jogaram muitas vezes contra o país, na ditadura militar, construir o Collor, tirar o Collor, vivem uma ação política de sempre manipular as pessoas. E, mais uma vez, mesmo com redes sociais, a Globo conseguiu inflar a população. Mas não inflou por muito tempo. Tanto que o gigante acordou, mas parece que ficou na frente da televisão, né? Bom, e então você acredita que, pelo que dá a se entender, hoje a mídia no Brasil, de certa forma, é uma mídia livre? Olha, aí é que está o caminho. A gente precisa de democratizar as informações nesse país. Vocês aqui da rádio sabem a dificuldade que é para vocês manterem aqui no ar uma rádio em AM, funcionando, trazendo informação de qualidade. E isso acontece no país pelo seguinte: hoje a gente tem 6 famílias que comandam toda a radiodifusão e de televisão no país. A gente tem 6 famílias que mandam nas emissoras. A gente tem um grupo lá com o Instituto Milênio que agrega todas as mídias do país e tem uma tendência natural de sempre seguir uma cartilha reacionária, uma cartilha de opressão, uma cartilha de despolitização das pessoas. Então a gente precisa levantar uma bandeira agora que é regulamentar a mídia. E regulamentar a mídia não é censurar, como eles falam morrendo de medo. Não, é ter direito de resposta para quando alguém é agredido, porque esse microfone aqui de vocês, uma página de uma revista, um canal de televisão, tem o poder de destruir vidas. Os programas policiais que eu vivo criticando desde a minha adolescência, que o pessoal ganha um monte de dinheiro, eu acho que o dinheiro de verba publicitária de programa policial tinha que ser parte pro bandido, porque é ele que está fazendo a audiência ali fazer. Então, a gente tem que ter várias leis, porque as pessoas são oprimidas antes mesmo de ser ouvidas pelos delegados, escrachadas, porque são pobres, porque não tem acesso a um bom advogado, porque não tem um vocabulário correto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o poder que a mídia tem de destruir as pessoas e de desinformar, porque a gente precisa ter 2 coisas básicas: direito de resposta garantido e preservação do Estado Democrático de Direito, de presunção de inocência, coisa que é descartado hoje. Às vezes é melhor o cara ficar preso 1 ano do que ser exposto 30 segundos num programa de alta audiência na televisão. Esse é o André Guimarães. André, tá com a mala pronta, já tá indo viajar, é? Tô indo lá pra Florianópolis, tô dando uma assessoria importante para um escritório de direito lá, que contratou a gente assim que a gente saiu do mandato do André Vargas, e tô correndo o trecho. Inclusive, quem quiser ir achar a gente na internet aí pra contratar ou conversar de redes sociais, a gente tá à disposição, do Ted. Beleza, eu agradeço, André, porque a gente conversou ontem. Falou, André, dá uma passadinha antes de ir pra Santa Catarina, passa lá então, e você vem aqui. Eu agradeço a confiança
Obrigado por ter nos atendido, essa rádio cara. aqui é uma rádio muito séria. Eu, a minha mãe, a Vita Guimarães, ouve direto a rádio. Abração pra Londrina. Vita. E a gente acho que a rádio está abrindo um espaço importante. Se toda a imprensa fosse igual vocês, a gente não precisava estar falando de regulamentar a mídia, Ted. Obrigado. Boa viagem, a gente, com certeza, espero que a gente não volte a se falar por esses assuntos, mas se um dia a gente precisar consultar você alguma coisa, a gente vai trocar uma ideia, viu, André? Estou à disposição, Ted. Se falar por esses assuntos, mas se um dia a gente precisar consultar você alguma coisa, a gente vai trocar